se lembram muito bem, através dos últimos vídeos que fiz sobre Um Chefe em Fraldas 2, uma das coisas que mais mencionei que estava errada. O filme foi como apresentaram a Tina na última cena de Um Chefe em Fraldas 1, ao que vimos no segundo filme. Bem, na verdade, isso não foi um erro. Verão, este bebê que vemos aqui não é a Tina, e esta última cena que vemos do primeiro filme não aconteceu antes de Um Chefe em Fraldas 2? E embora, como vimos nos meus vídeos passados, existam várias coisas que indicam que sim, este é o antes de Um Chefe em Fraldas 2. Mas a realidade é que isto é uma participação especial ou uma cena para o que está por vir em Um Chefe em Fraldas 3. Mas antes que o cérebro de vocês saia pelo nariz, vou explicar como tudo isso funciona. Primeiro, vamos deixar de lado o fato de que esta é uma cena após Um Chefe em Fraldas 2. Para aqueles que não sabiam, os eventos do primeiro filme aconteceram nos anos 70, enquanto que para o segundo filme. Não há muitas coisas que possam nos dizer em que ano essa história aconteceu. Tentei me basear em coisas que apareciam no filme, como a participação especial de Spirit, para assim calcular mais ou menos uma data desta história. Mas, o filme Spirit estreou no ano de 2002, e Ted já tem sistema de posicionamento global em um smartphone, o qual não é muito fácil de distinguir em termos de design. Parece ser um smartphone sem bordas, como os que existem hoje em dia, mas ao mesmo tempo parece que ainda tem um botão físico e que não tem bordas na parte de cima. Algo confuso, mas o que é certo é que tem uma capa muito bonita. A verdade é que procurei em quase todos os lugares, e meu último recurso foi a propaganda. Para o segundo filme, onde Tina aparece segurando um artigo sobre a Baby Corporation, procurei a data do artigo nesta imagem, mas infelizmente não é visível. E tudo isso continuou até poucos dias atrás, quando finalmente publicaram a wiki oficial de O Poderoso Chefinho 2, que está apenas em inglês. Esta wiki diz 40 anos após os eventos do primeiro filme, o que significa que os eventos de O Poderoso Chefinho 2 aconteceram em 2010, mas a cena final do primeiro filme acontece em 2017. Isso é comprovado pela data que o bebê tem em seu berço, que, a propósito, é a data em que o primeiro filme foi lançado. Tudo isso aponta que a última cena do primeiro filme aconteceu após os eventos do segundo filme. Além disso, se vocês se lembram, no segundo filme pudemos notar que Ted e Tim não eram muito unidos, por assim dizer. Tudo isso mudou quando Tina os reuniu e fez com que eles tivessem essa conexão de irmãos que haviam perdido ao longo dos anos. Em comparação com esta outra cena, onde Tim e Ted claramente se dão muito bem. Agora, há uma ou outra coisa que mencionei nos meus vídeos. Ainda colocariam essa cena antes do que aconteceu no segundo filme? Como, por exemplo, que Tim conta para Tabitha tudo o que aconteceu no primeiro filme, enquanto que, como vimos no segundo filme, ela ainda não acredita nele. Ou a outra coisa, sendo que Tabitha diz ao seu tio Ted que ela não quer uma irmãzinha, mas sim ela quer um cavalo. E isto, segundo, tinha conexão com o segundo filme, embora em vez de um cavalo, deram a ela um pônei. Esses detalhes podem ser simplesmente para nos desorientar e nos manter confusos sobre quando essa cena acontece. Mas na realidade é que essas coisas podem ser facilmente resolvidas com uma lógica simples. Tim pode não ter contado a Tabitha sobre os eventos do primeiro filme. E o que Tabitha não acreditava no seu pai era a história de Tim que ela ouviu na cozinha quando ele estava explicando sobre Tina para Ted. E por que agora? Ela queria saber a primeira história, já que sua nova irmãzinha acabara de nascer. Enquanto que a história do cavalo pode ser que ela simplesmente já tenha crescido. Nos eventos do segundo filme, ela tinha 7 anos, então nesta cena, ela agora deveria ter 14 anos. Os pôneis não crescem muito, mas ela deve ter crescido, então, como seu pônei não serve mais, agora ela quer um cavalo. Bem, agora que resolvemos essas questões, vamos ver quem é esse bebê aqui. E também se essa garota é realmente Tabitha, já que ela tem algumas diferenças do que vimos no segundo filme. Primeiro vamos começar com Tabitha. Apesar de muitas pessoas mencionarem que essa garota não é Tabitha, eu encontrei vários aspectos que confirmam que sim, é ela. Primeiro, ela tem o mesmo penteado. Segundo, seu rosto é quase o mesmo, mas com algumas diferenças. Isso pode ser explicado pelo tipo de animação que foi feita naquela época, e era óbvio que 4 anos depois, essas animações iriam melhorar. E por último, ela traz a ovelhinha que Tim deu a ela no segundo filme.
Com tudo isso dito, podemos confirmar que essa garota aqui é realmente Tabitha. Mas em relação ao bebê que aparece nesta cena, obviamente ela não é Tina. Primeiro por suas características físicas. Este bebê está um pouco mais gordinho que a Tina, tem o rosto diferente e o cabelo de uma cor diferente. A gravata que a Tina usava também é diferente da cor deste bebê. Além disso, se lembrarmos, os eventos do segundo filme aconteceram em 2010, enquanto a data de nascimento deste bebê está em 2017. Portanto, Tina deveria ter no mínimo 7, 8 ou 9 anos de idade para esta cena, o que já não a qualificaria como um bebê. E se lembrarmos, no primeiro filme, Ted podia decidir se ficava encarregado da Baby Corp ou voltava para o seu irmão Tim. Mas se Ted voltasse para Tim, ele iria esquecer tudo o que aconteceu na Baby Corporation, algo que claramente pudemos ver no segundo filme. Então, pode ser que simplesmente Tina não esteja presente nesta cena, porque ficou trabalhando na Baby Corp, ou simplesmente ela ficou com a mãe dela. O que nos leva às várias teorias que tenho sobre quem é este bebê. Há vários aspectos no bebê que nos fazem pensar coisas muito loucas, mas com sentido. Como, por exemplo, se lembrarmos, Ted é quem tem o cabelo loiro desses dois irmãos. Então pode ser que este bebê aqui não seja filha de Tim, mas sim filha de Ted. Mas se lembrarmos, Ted diz a Tabitha que em breve terá uma nova irmãzinha. Então pode ser que Ted tenha sido quem teve a filha com a esposa de Tim, mas na verdade não sabemos disso. Já que seria um tema difícil de explicar para o público deste filme, então simplesmente vamos deixar como se fosse a filha de Ted. A segunda teoria tem a ver com o final do segundo filme. Se lembrarmos, um dos personagens que nos apresentaram no início deste filme foi Carol, a esposa de Tim. Ela foi a única da família, além dos pais de Tim, que não esteve presente nos atos da Baby Corporation. E sim, no final ela estava zumbificada, e talvez tenham explicado a ela o que aconteceu. Mas como todo pai negligente que aparece nos filmes, ela pode ter ignorado isso. Na última cena, Tina não atende ao seu telefone e é Carol quem o atende. Tina, temos outra missão para você. Conte-me tudo. Ela escuta quando estão designando uma nova missão para Tina. Depois disso, o resto é desconhecido. Devido a este evento, podem ter acontecido várias coisas. Uma é que ela simplesmente tenha aceitado e continuado sua vida com Tim. Ou pode ser que ela não quisesse isso para seus filhos, então se divorciou de Tim e levou Tina consigo. E o bebê que vemos aqui é filha da nova esposa de Tim. Essas teorias podem parecer lógicas, porém bastante obscuras. E há certas coisas obscuras no filme Um Chefe em Fraldas. Mas essas são mais fáceis de explicar com a fantasia e a animação de um filme para crianças do que situações maduras, como divórcios ou romances intrafamiliares. O que nos deixa com a última explicação, que provavelmente é a definitiva, sobre quem é esse bebê. Caso você ainda não saiba, o filme O Poderoso Chefinho foi inspirado em um livro para crianças da autora Marla Frazee, que foi lançado em 2010. O livro, intitulado O Poderoso Chefinho, foi a inspiração para os eventos do primeiro e do segundo filme. Mas não existe apenas um livro sobre o Poderoso Chefinho, ele tem uma continuação chamada O Bebê Mais Chefinho. Mais chefe, onde continuam os eventos do primeiro chefe de fraldas. Mas um novo bebê chega em casa, que é muito mais chefe e mandona. Ela começa a escravizar os pais de Ted, e no livro, os pais de Ted são chamados de Minions. Eles adoram ser comandados pela nova chefe de fraldas que chegou em casa. Se olharmos no livro, este bebê chega com um tablet e um terno completamente escuro. Em 2010, os tablets não eram tão comuns quanto em 2017, e este livro foi publicado no final de 2016. Então pode ser que na realidade simplesmente aconteça quase o mesmo que ocorreu no primeiro filme. Já que se lembram, nenhum dos pais de Tim tem cabelo loiro ou características semelhantes às de Ted. Mas ainda assim, eles receberam Ted da Baby Corporation. Então pode ser que nesta próxima entrega, Tim e Carol tenham recebido um bebê da Baby Corporation, que tem essas características que vimos na última cena do primeiro filme. Esta bebê, que vai ser uma chefe super mandona, que vai se encarregar de resolver a nova crise da Baby Corporation. Ou talvez ela seja a nova vilã, desta vez no filme, como aconteceu no livro de Marla Frazee.
Talvez este novo bebê tenha o poder da Baby Corporation e o use para seus planos malévolos. Então Tim e Ted terão que voltar a ser bebês e salvar a Baby Corporation. Mas isso são apenas teorias. O que vocês acham? Como podem explicar este bebê e essa última cena do primeiro filme? Olá, irmãzinha linda!